final de outubro, os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a votar em mais um julgamento sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Essa questão vem recebendo entendimentos diferentes no STF. Em 2009, o Supremo decidiu que a sentença de prisão só deveria ser cumprida após esgotados todos os recursos possíveis, inclusive no próprio STF. Mas, em 2016, uma nova maioria no STF decidiu que o réu poderia ser preso depois de condenado em segunda instância, ou seja, por um tribunal de justiça ou por um tribunal regional federal. É o texto da Constituição Federal que está em jogo nessa disputa de interpretações. O inciso 57 do artigo 5º diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Na sua opinião, essas mudanças de entendimento pelo STF poderiam criar uma insegurança jurídica? Com certeza. Em 2009, a gente teve essa decisão do STF, garantindo que alguém só poderia ser preso a partir do trânsito em julgado. O que não impediu de que as nossas penitenciárias e cadeias estejam superlotadas, quando a gente fala hoje de 2019. A gente está falando, então, que em 2016 ele mudou esse entendimento. E aí as nossas cadeias continuam superlotadas. A gente está tendo inúmeras rebeliões o tempo todo. Então, a mudança reiterada dos entendimentos do STF, claro que traz uma insegurança jurídica. E eu acho que o STF tem tentado passar por cima disso, tem tentado avançar nesse ponto, fazer com que as suas decisões sejam mais uniformes. Um exemplo disso é o próprio Código de Processo Civil, de 2015, que tem essa ideia de uniformidade. E isso tem que ser aplicado na seara criminal também. Mas, acima de tudo, eu acho que o STF ele tem que respeitar a Constituição. Quando a gente está falando de Constituição, a gente está falando de princípios, a gente está falando de regras. A gente não pode simplesmente imaginar que o princípio da presunção de inocência, o princípio da presunção de inocência não, a questão da presunção de inocência é tão somente um princípio. Ela é uma regra e ela está muito clara na nossa Constituição. Então, o STF iria legislar, o STF iria esperar uma emenda a ser feita a esse inciso para atuar e dizer está certo ou errado, entendeu? Então assim, fica muito complicado porque a gente está falando de direitos e garantias individuais. E nisso, a gente sabe que o nosso artigo 60 da Constituição classifica como cláusulas pétreas. A gente estaria retroagindo na defesa de direitos. E a nossa Constituição e todas as decisões do STF são muito claras nesse sentido. A gente pode diminuir, a gente pode elastecer, mas a gente não pode tirar direitos constituídos. Poderiam não. Elas criam efetivamente insegurança jurídica. O ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan, disse, abre aspas, no Brasil até o passado é incerto, fecha aspas, né? Ou seja, o ambiente econômico, institucional e social está cada vez mais corroído pelas incertezas que rondam a aplicação das leis e normas, deixando em dúvida o entendimento não só do futuro, mas do presente e até do passado. Tributação, relação de trabalho, regulação de infraestrutura e da atividade de investir e empreender tem um alto custo que o país ainda não dimensionou. Então, com certeza, causa muita insegurança jurídica. Sim. Vossa Excelência considera que a prisão em segunda instância fere a presunção de inocência e se ela é constitucional? A prisão em segunda instância eu considero completamente inconstitucional. E porque ela fere a presunção de inocência, exatamente por causa disso. Eu acho que o nosso Código de Processo Penal ele tem mecanismos suficientes para garantir a prisão de alguém que seja realmente necessário ter a sua prisão decretada. A gente tem a possibilidade, quando tem a prolatação de uma sentença
ou a prolatação de um acórdão do tribunal, quando a gente fala em segunda instância, de que você cumprindo os requisitos para a prisão preventiva previstos no artigo 312, essa pessoa possa ser presa. Além disso, em 2016, o STF ele julgou o nosso sistema carcerário que está vivendo um estado de coisas inconstitucional. E uma dessas medidas é fazer com que os três poderes se mobilizem para que a gente avance nisso, para que a gente deixe para trás um estado de coisas inconstitucional. O nosso sistema carcerário, por si só, ele fere a dignidade da pessoa humana. Então, como é que a gente vai aceitar que alguém que possa ser lá na frente considerado inocente comece a cumprir uma pena? A pena, ela só pode ser cumprida a partir do trânsito em julgado. Se você oferece risco à sociedade, à ordem econômica, se você está de alguma forma transgredindo ou evitando de ter resultados à lei penal, vamos então colocar uma prisão preventiva. Vamos pedir uma prisão temporária para essa pessoa. Mas a gente está falando de cumprimento de pena, a gente está falando de inocência de alguém. Quando a gente tenta separar os conceitos de princípio da não culpabilidade é diferente de princípio da presunção de inocência. Não, eles não são diferentes. Eles são diferentes semanticamente, mas eles não são diferentes quando a gente está falando do espírito da lei. E o espírito da lei, nesse sentido, foi de garantir o cumprimento de uma pena com o trânsito em julgado. Afora a prisão preventiva e cautelar, a prisão que se executa somente após o trânsito em julgado de sentença condenatória, ela tem o respaldo constitucional e infraconstitucional, tanto é que está no Código Penal. Então, tecnicamente, ela é inconstitucional porque ela fere o princípio constitucional. Agora, dizer que ela fere o princípio da presunção de inocência, não. Por quê? Porque os recursos, como eu já disse antes, de segunda instância, eles são extraordinários e especiais, eles não criam fatos novos nem provas. Então, o que tiver de ser analisado a nível de mérito já foi analisado em primeira instância, já foi reanalisado em segunda instância e todos os demais recursos posteriores não serão revistos a nível de provas e mérito. Por isso que ela não fere o princípio da presunção de inocência, porque essa situação já foi analisada, já foi vista, já foi inclusive sentenciada na primeira instância e confirmada na segunda instância. Vossa Excelência considera que a prisão em segunda instância atinge a que parte da sociedade, se a população é menos provida financeiramente e com pouco acesso ao judiciário, se não por defensorias públicas, ou aos grandes clientes e seus famosos escritórios de advocacia? O nosso sistema penal ele sempre foi muito bem direcionado a uma população específica, que mora em favelas, comunidades e tem um estereótipo muito bem desenhado também. São pretos, pobres, homens e jovens. Então, normalmente essas pessoas não têm como pagar advogados e realmente dependem da Defensoria Pública. E eu realmente admiro o trabalho realizado pela Defensoria Pública, porque pelo que tem hoje e pelo que consegue alcançar é muito significativo, mas ainda é deficiente, porque não é interessante, às vezes, para o Poder Executivo investir em melhorias para a Defensoria Pública, porque vai defender tão somente o povo, não é isso? Eu acho que enquanto as nossas cadeias estão superlotadas, e estão superlotadas justamente por essas pessoas, e que grande parte delas estão presas provisoriamente também, esperando um dia chegar um resultado que pode ser de inocência ou não. Quem tem a possibilidade de pagar um advogado vai protelar, e ele vai protelar sempre. Só que a questão é que a gente não pode colocar nas costas de quem é considerado réu
algo que é da responsabilidade do Estado. Se o Estado não desempenha bem o seu papel, se o Estado não é célere na prestação jurisdicional, por que é que sou eu ou você que tem que estar respondendo por isso antecipadamente? Então, quem tem um alto poder aquisitivo, a gente vê o desenvolvimento em inúmeras legislações especiais de delação premiada. E muitos deles já estão em casa, cumprindo prisão domiciliar ou não. Mas, a partir do momento que a gente tem uma decisão de segundo grau de uma pessoa que não tem esses recursos, ela já vai embora direto para a cadeia. E a gente não vai mais discutir com relação a ela não culpabilidade, presunção de inocência. E aí, quem é que vai pagar a ela por esse tempo perdido, caso lá na frente a gente demonstre que ela foi inocente? Porque o Estado vai demorar quanto tempo para ressarcir? Ou vai ressarcir? Olha, faz quase 30 anos que eu atuo fazendo audiências criminais aqui. E eu sou capaz de contar nos dedos os réus que chegaram, pelo menos, ao STJ. Comumente chegam até o Tribunal de Justiça, mas conto nos dedos aqueles que conseguiram chegar até o STJ. Então, é óbvio que a possibilidade de prisão em segunda instância, ela é um terror para aquelas pessoas que podem passar, que podem chegar às instâncias superiores até a instância máxima. Por quê? Porque serão recursos tecnicamente protelatórios. Então, entendo que são essas pessoas que têm a maior preocupação com a prisão em segunda instância. São aquelas pessoas que praticaram crimes do colarinho branco, crimes contra a administração da justiça, crimes contra o sistema financeiro, contra o sistema tributário. Na verdade, são aqueles criminosos que têm foro privilegiado e aqueles que, por decorrência de sua função pública, eles têm acesso ao dinheiro público e com isso consigam desviar milhões de reais do dinheiro público em prol de interesses escusos e particulares. Na verdade, são essas pessoas as que mais temem a prisão em segunda instância, porque não terão que se manter presos enquanto os recursos vão sendo julgados. Para finalizar, eu apenas me lembrei de uma citação de Eduardo Juan Coutu, que diz o seguinte: teu dever é lutar pelo direito, mas se um dia encontrares o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça. Então, tudo que eu entendo que a prisão em segunda instância faz é dar um mínimo de justiça àquelas pessoas que foram vítimas de criminosos. Então, o início do cumprimento é uma resposta que a sociedade tem de nossa prestação jurisdicional. Em 2019, o STF voltou a decidir sobre o tema. E no último dia 7 de novembro de 2019, o STF modificou o entendimento. Por 6 votos contra 5, derrubou a prisão após condenação em segunda instância.